Olá, boa noite. Meu nome é Tamires, eu vou continuar lamentando, falando um pouquinho sobre as abominações que acontecem dentro da igreja. São abominações escritas no livro de Daniel e que tem um desfecho em Apocalipse. Então, eu parei falando sobre Ezequiel 23, que também está falando sobre a meretriz. Só que agora está falando de duas mulheres, né? Eu falei de duas irmãs, de duas mulheres que são consideradas de Israel e que elas acabam descendo ao Egito. Então, assim, quando Deus fala assim, né, e eu falei no outro vídeo que essa profecia, elas são abominações que falam dos dias atuais. Então, assim, quando Deus descreve as profecias que são escatológicas, que têm um cumprimento na história da humanidade, Deus está revelando aquilo que está no coração do seu povo, o pecado do coração do seu povo. Mas quando a gente começa a estudar as profecias, e aí a gente estuda a profecia de Apocalipse, a gente imagina assim, que quando lá em Apocalipse fala da grande prostituta, eu vou até ler aqui, rapidinho. Quando lá fala da grande prostituta, fala assim, no capítulo 17, fala assim, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo eu, maravilhei-me com grande admiração. Então, assim, quando Deus fala lá da grande prostituta, ele está falando de Babilônia. Mas quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente não consegue pensar que talvez o Senhor está falando de algo que está acontecendo dentro da igreja, né? A gente pensa que é algo fora da igreja, né? Fora do mundo. Quando lê Apocalipse, assim, leu a primeira vez, pensa assim, é algo fora, né? Fora da igreja. Né, fora da igreja e está nos perseguindo. Não é assim que a gente pensa quando a gente lê? E na verdade, quando a gente vai estudar as profecias, e estuda a Apocalipse, a gente vai começar a perceber que tudo aquilo que acontece em Apocalipse é fruto da salvação, da transgressão que acontece dentro da igreja, de algo que está corrompido dentro da igreja. Em que Deus quer salvar tanto a igreja quanto o mundo inteiro. E aí, por isso que Deus fala nas profecias da destruição da Babilônia, o Senhor fala assim ao seu povo, sai dela, povo meu, para que vocês não sejam participantes das suas pragas e das suas pestes. Então, assim, o Senhor fala dessa forma para a gente compreender. E se a gente for analisar cada um dos capítulos de Apocalipse, a gente vai ver que como isso nasce, como que nasceu, como é que vai nascendo. É antigo, é algo geracional, né? Que a gente vai vendo que vai tendo um cumprimento escatológico, né? Vamos dizer assim, um cumprimento nos tempos da humanidade, da história da humanidade, mas que tem um fim, que tem uma continuidade na atualidade, que tem um fim na história da humanidade, né? Que o nosso coração tem que estar atento, porque o Senhor quer que nós venhamos a vencer. Então, se nós conhecemos as Escrituras, a gente vai guardar a nossa mente, vai guardar o nosso coração para esses dias que são difíceis, dias de tribulações, e aquilo que se faz dentro da igreja, que são abomináveis e detestáveis aos olhos de Deus, nós seremos totalmente contra. Nós seremos totalmente, um instrumento de justiça, né? Um instrumento que se coloca diante de Deus como um estilo de vida, gemendo para que o seu nome seja adorado, seja reverenciado verdadeiramente. Eu vou continuar falando sobre a profecia dessas duas meretrizes no próximo vídeo. Eu vou concluir agora esse versículo, mas eu volto depois para falar. Eu vou falar no próximo vídeo.